Fala, meus amigos e amigas tricolores, estamos aqui nesta quinta-feira trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do tricolor. Estou trazendo um corte aí com essas últimas notícias do mercado da bola, principalmente nessa questão de o atacante que pode vir do River e a especulação de um novo lateral direito vindo do Barcelona de Guayaquil. Enfim, vamos aí com essas últimas informações de São Paulo. Débora Carvalho, minha parceira que está direto do Morumbis, para atualizar essa reestreia de Hernan Crespo. Já dá para saber mais ou menos quais os jogadores que serão usados nessa nova etapa do Crespo? Boa tarde, minha amiga. Oi, Vini, boa tarde para você, meu amigo, para todo mundo que tá ligado com a gente no Taon. É aquilo, né? Certeza mesmo. A gente só vai saber 30 minutinhos antes da bola rolar entre Flamengo e São Paulo lá no Maracanã, nesse sábado, esse retorno do Campeonato Brasileiro. Mas a gente pode ter um esboço, né? Hernan Crespo tá treinando a equipe desde o fim de junho, teve um tempo aí por causa do Mundial de Clubes da FIFA, então tá conhecendo mais a equipe do São Paulo. A gente sabe que essa não é a primeira passagem do Hernan Crespo à frente do tricolor paulista. Essa é a segunda passagem do técnico, a primeira foi em 2021, inclusive com o Crespo São Paulo, a gente lembra, o São Paulo foi campeão paulista, né? O Crespo tirou aí o São Paulo da fila de títulos, na última vez tinha sido só em 2005 que o São Paulo tinha sido campeão paulista. Bom, então o técnico teve tempo aí para conhecer bem as peças. Essa semana o São Paulo está treinando no período da manhã, sempre às 10 horas da manhã no CT. Na segunda-feira teve um jogo treino do time principal contra o Sub-20. E aí tem um esboço. Vou ler, tô com a minha colinha aqui para vocês. Olha só como que ele escalou a equipe para esse jogo treino. Ele colocou o Rafael no gol, o Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino. A gente coloca ali que no lugar do Sabino pode ser que tenha o Arboleda para esse jogo contra sábado. Arboleda que Hernan Crespo conhece muito bem porque vem dessa leva de 2021, né? O Arboleda estava nesse título de 2021. Ele colocou o Cédric, o Alisson, o Marcos Antônio e o Enzo, o Oscar ali centralizado, e no ataque pode ser que tem algumas variações nesse jogo de sábado. Para esse jogo treino de segunda-feira, ele colocou o Luciano ao lado do André Silva. A gente lembra que o Luciano está fora dessa partida de sábado, porque ele levou o terceiro cartão amarelo no último jogo, né, que foi contra o Vasco no Morumbi, então ele está fora, cumpre suspensão. Então pode ser que venha Lucas Moura ou Ferreirinha. A gente lembra também que esses dois jogadores saíram recentemente do departamento médico, estão em transição física, estão voltando. Pode ser que essa dupla viaje amanhã, né, ao Rio de Janeiro, mas se jogar, não vai jogar 90 minutos, porque eles estão retornando de lesões. Então, ou Lucas Moura, ou Ferreirinha, ou Pablo Maia, ou Rian Francisco. Rian Francisco, que inclusive no jogo de ontem, que foi do Sub-20 contra o Palmeiras, marcou um gol. O São Paulo perdeu, mas marcou um gol nesse jogo contra o Palmeiras do Sub-20. Bom, expectativa, né? Expectativa do torcedor para saber como é que vem a escalação de Hernan Crespo para esse retorno do Campeonato Brasileiro. Vini, a gente volta com você. Valeu! Débora Carvalho atualizando o noticiário do São Paulo. Saberemos essa primeira escalação no retorno de Hernan Crespo nesse final de semana. Paulo avançou na contratação do Tapia, do Gonzalo Tapia, o atacante do River Plate. Hernan, como é que está essa história? Bom, o São Paulo assim, houve uma mudança na questão do contrato. A gente estava falando em contrato até o final de 26 e o River está mudando esse formato de negociação até o meio de 2026, que é um ano de contrato, né? Com uma opção ali de compra. Então o São Paulo colocaria esse orçamento da opção de compra, se o jogador se desenvolver bem aqui, em 2026. Então, é um negócio que o São Paulo está costurando com o River. Com o jogador já há um acerto, assim, já muito bem encaminhado com o atleta, falta só a parte do River. O que me disseram é que se tudo caminhar muito bem do jeito que está caminhando, de troca de documentos e tal, minuta de contrato até amanhã, de repente no final de semana o jogador já pode se apresentar em São Paulo, já pode viajar, vir para o Brasil para fazer exames médicos e assinar o contrato com o São Paulo. Há uma expectativa de se ele vai treinar hoje à tarde no River Plate. Hoje tem treino à tarde no River e existe essa expectativa de que ele não treine por causa desse processo que está muito bem encaminhado e está acelerado. No São Paulo, pezinho atrás, né? O São Paulo está com aquele medo, aquela coisa piscando mesmo,
porque sinal de alerta, né? Porque o São Paulo está sem grana e aí pode atravessar alguém, pode vir alguém de fora e tal. Então, assim, o São Paulo trata isso com muito zelo e muito cuidado. Assim como o Carabali, né? Que é um jogador equatoriano do Barcelona, lateral. A informação que eu tenho, já publiquei nas minhas redes, né? Trouxe esse detalhe, esse bastidor, é que o São Paulo fez a consulta, não fez a oferta, porque a resposta da consulta foi: beleza, quer fazer negócio? Vendemos o jogador para vocês. Bora aí fazer um negócio, vender? São Paulo falou: não, muitas gracias, não tenho plata nesta hora, estou sem dinheiro. E aí ficou só na base da consulta mesmo, lateral de 27 anos, que o Crespo gosta muito. E foi uma das indicações do Crespo aí para a diretoria de São Paulo. E segue muito cauteloso o clube, né? Porque canja de galinha não faz mal a ninguém. Vamos traduzir o cauteloso. Tá duro, dorme. É isso. Eu não vou parar de rir quando você falar essa expressão. Não, aí ele fica naquela, né? Tipo, não tô otimista, não sei se vai dar. E é isso, né? Sondando, vai conversando. Mas se não tem La Plata... Não tem dinheiro. O São Paulo hoje é um clube que não pode entrar em disputa financeira com outro clube no mercado. Por isso que ele fica quietinho, não, né? Não tem leilão. O São Paulo não tem roupa para ir a um leilão tentar contratar um jogador. Não vai levar, né? Não tem roupa não tem smoke para ir num leilão. Por isso tem que agir ali na miúda para ninguém ficar sabendo, para ninguém se interessar. E é muito mérito de quem consegue contratar com as condições que o São Paulo tem que tirar o chapéu para os caras. O departamento de futebol de São Paulo é um departamento que traz jogador. Não traz o Ramon Sousa, não traz o Biel, não traz, um jogador que esteja aí na janela. Não consegue trazer um Léo Jardim para o gol. Estou citando aqui só o jogador que vem na minha cabeça. Mas, assim, consegue uma prateleira menor, que é jogador que vem de graça. É o Wendel, que estava lá no Porto encostado, que é o Enzo Dias, que era o terceiro lateral do River Plate. Oportunidade, né? Ou o Lucas, que quer voltar. O Oscar também, que, com dinheiro da patrocinadora. Esse menino Gonzalo Tapia é muito bom jogador, mas é um jogador que vai precisar de tempo para se adaptar também no São Paulo. Ele é muito tímido, ele é um cara mais na dele, não é um moleque extrovertido, é muito jovem ainda. No River ele não conseguiu se entrosar ainda, não conseguiu ter sequência. Nós estamos falando de um cara que é chileno num futebol argentino, né? E aí vamos trazer para o futebol brasileiro, que é outra língua. Vamos trazer para o futebol brasileiro, outra língua. Então, cara, vai ter que ter, assim, vai ser esse tipo de contratação que o São Paulo vai fazer. E quando consegue, tem que dar os parabéns para quem está negociando, porque, de fato, o São Paulo não tem roupa para ir num leilão. Aqui a gente vai mostrar aí o que fez o São Paulo. Cadê? Põe o vídeo da festa junina. Temos não? Temos lá. Vamos lá, vou até pôr óculos. Chegadas. Hernan Crespo, novo técnico, e o Gonçalo Tapia tá com a ampulheta lá, porque o São Paulo está negociando, é um atacante, não é exatamente um super atacante, é um jovem dele, 7 jogos, 0 gols. Enfim. Tudo bem. Essa turma que o São Paulo pode contratar. Saíram o Zubeldia, substituído pelo Hernan Crespo, o Igor Vinícius, que foi para o Santos, o Alves, que foi para o futebol russo, e aí abro um parênteses aqui, e vou repetir o que eu falei quando ele foi vendido. Ou é joia da base, ou é joia, ou vende por 6 milhões. As duas coisas na mesma frase não dá. Ou é bijuteria da base e você vende por 6 milhões, ou joia da base você vende por mais. O São Paulo vendeu o cara que ele tratava como uma joia da base por 6 milhões de euros. Não é possível. É isso que aconteceu. Inacreditável. Foi isso que aconteceu. Eu nem sei se o cara ia ser bom, pode ser que ele nem seja tão bom assim. Tudo bem, mas não 6 trate, milhões todo, não trate tudo. O torcedor de trouxa 100%? falando que... Não, ele 80%. Ele tem uma venda futura, tem uns detalhes aí. Mas, enfim, não trate o torcedor falando, olha a joia de Cotia, e vende o cara por 6 milhões, alguma coisa não bate aí, enfim. E o Juan Tressoldi, que o São Paulo tentou continuar com ele, mas o time dele na Itália, que é o Sassuolo, exigiu a volta, não quis emprestar de novo, o São Paulo tentou, não, empresta mais um pouco, não dá. Ele tinha que fazer uma operação também, foi embora. Aí, nesse período, o São Paulo, quando o Zubeldia caiu, estava sem Lucas, sem Oscar, sem Ferreirinha, sem vários outros jogadores. O Lucas, o Oscar e o Ferreirinha estão voltando de lesão. Teve um tempo todo aí para se recuperar. Não sei se estarão em campo nesse fim de semana já contra o Flamengo, mas
já estão treinando e tudo mais. E o Crespo pediu reforços em 3 posições. Um é o atacante que está lá, mas ele também quer um lateral. O São Paulo tem um lateral hoje, por incrível que pareça, só o Cédric. O Igor Vinícius foi embora, o Mike, que é da base, se machucou. Essa é a situação e o São Paulo enfrenta só o Flamengo, líder do campeonato, no Maracanã, no fim de semana, meu caro Luca Bop. E o Vessa fez aí o detalhe que, enquanto isso acontecia o Mundial, o São Paulo estava comemorando 2 coisas. A maior festa junina do Brasil, que teve lá, vídeos aparecendo aí, e o fato de que houve uma queda na dívida do São Paulo do valor de 0,2%. Não é 2%, são 0,2%. Esse é o cenário do São Paulo, Luca. A gente estava falando que algumas torcidas estavam com saudade de ver o seu time de novo em campo. Não sei se é o caso do São Paulino exatamente, porque a última fotografia do São Paulo foi aquela surra contra o Vasco. Para mim, um dos maiores bailes que o São Paulo sofreu no Morumbi nos últimos anos. Assim, o São Paulo não viu a cor da bola do Vasco de Fernando Diniz, porque a vida é essa crueldade permanente do Fernando Diniz humilhar o Zubeldia na última partida dele pelo São Paulo. E assim, eu estou muito preocupado como São Paulino, eu fico muito preocupado com a situação do São Paulo. Acho que é uma situação que a torcida precisa entender, que se ela não lotar o Morumbi, o São Paulo vai correr real risco de rebaixamento, porque não tem elenco para 3 frentes, talvez não tenha nem para 2 frentes, e o São Paulo está vivo na Copa do Brasil, vivo na Libertadores, com confrontos acessíveis, embora encardidos, acessíveis, e está numa situação terrível no Campeonato Brasileiro. Perdeu aquela força que tinha como mandante, fora de casa continua sendo um adversário frágil. A esperança passa pelo nome desses 3 jogadores que voltam, sobretudo Lucas e Oscar, e pelo Crespo na forma de jogar um pouco mais contida, um pouco mais pragmática do que o Zubeldia. Eu era um defensor contumaz do Zubeldia e, no final, eu acho que ele acabou sendo traído pelas próprias convicções, não abrindo mão, não tendo um repertório ali, não escalando 3 zagueiros. E você citou agora, Tironi, o São Paulo tem um lateral direito, porque o Ferrarese, que era utilizado como um lateral direito, o Crespo já, nos treinamentos, colocou ele como o 3º zagueiro. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Então, o São Paulo, de fato, está com um elenco muito desequilibrado. Tem um elenco desequilibrado desde o início do ano. Teve gente que ficou com um revisionismo. Não, esse elenco é bom. O elenco do São Paulo sempre foi fraco, sempre foi desequilibrado. E, de fato, agora abre mão de um moleque talentoso como o Alves. O Vessone falou aqui que o Denner, lateral esquerdo, foi vendido por 10 milhões de euros. O Alves, já consolidado no time profissional, meia, uma posição ofensiva, mais valorizada no mercado do futebol, é vendido por 6 milhões de euros. É um escárnio essa venda do Alves, é uma vergonha, é um assinte. E o São Paulo, mais uma vez, negocia mal e parece que nunca vai sair dessa lama financeira que se enfiou. E aí agora pega o Flamengo, o time mais difícil, o confronto mais duro que o São Paulo poderia pegar nessa volta da Copa do Mundo. Agora é torcer para o São Paulo chegar aos 45 pontos. No Brasileiro, a luta é para não cair e nada mais do que isso. E aí, Massa, essa é a situação do São Paulo nessa tela que a gente está vendo aí. Que chegadas nem chegou ninguém ainda, apenas o Hernan Crespo, que é a grande novidade que o São Paulo apresenta. O Hernan Crespo é novamente o técnico do São Paulo. O Zubeldia, que dividia muito a torcida, muitos odiavam, muitos gostavam, não está mais lá. Como dizia o Arnaldo, que vai voltar a semana que vem aqui, tirou o bode da sala. O seu problema é o Zubeldia? Tá bom, então não é mais. Foi embora. E agora? Como vamos? Cara, acho que vamos de mal a pior, hein? Uhum. Porque assim, é diferente do Corinthians, né? Porque o Corinthians foi pro all-in e contratou jogador. Então, se você... Vamos falar... Me ajudem com a montagem do elenco do São Paulo. Uhum. Né? Além dessa aberração de vender um jogo, isso devia ser... O Conselho devia impedir isso de acontecer. Alguém devia impedir isso que aconteça. Você vender um jogador por 6 milhões de euros é um negócio inacreditável, cara. Meia ainda, cara? É inacreditável, cara. Veja os valores, de quanto o Palmeiras vendeu o Garcia pro Memorentes lá, um time lá de Portugal, um time... Cara, é inacreditável, velho. Entendeu? Isso é uma... Putz, não tem palavra republicana para falar. Então é melhor não falar. Então é assim, o São Paulo tem... a mudança de treinador, ela pode trazer o quê? A galera, no momento, fica aliviada que o bode foi embora, certo? Saiu o bode, a sala agora está mais arrumada, a família começa a almoçar legal, começa a jantar, mas vai passar um tempinho, os caras vão ver que o bode era amigo nosso, cara. O bode ajudava a gente.
o bode estava com a gente, porque esse brilhareco da mudança de técnico, ele dura algum tempo. Aí o cara que não está tendo oportunidade, ele vai, corre pra caramba, vai, joga, tem uma oportunidade. O Crespo, certamente, pelo que eu olhei, vi, li e apurei, vai meter um time com 3 zagueiros, vai dar uma segurada no ambiente, na coisa, ó, um empatezinho aqui contra o Flamengo tá bom, certo? Mas essa posição em que o São Paulo se coloca, ela, ao mesmo tempo que era necessária fazer com o Fidik, né, ela tem risco, e o risco é muito grande, porque o Campeonato Brasileiro é cruel, cara, é cruel. E se a prioridade do São Paulo é a Libertadores, uma hora você vai ter que escolher na Copa do Brasil com esse elenco. Perder de novo esse time titular nessa loucura aí, quarto e domingo, como que vai ser? Entendeu? Então, cara, foi uma loucura o que o São Paulo fez nesse aspecto na montagem do elenco. Entendeu? Se você tinha que ter aqui 3 ou 4 jogadores de 24, 25 anos, né, que pudessem servir o Crespo, e não um. Nada contra, os caras é um baita jogador. Queria ir no meu time. Se bem que no meu time, o treinador ia botar ele para jogar marcando lateral. Mas eu queria ir no meu time. Joga demais, cara. É muito bom jogador. Quando joga, né? Quando joga. É isso, mas quando que o Arnaldo sempre lembra disso, eu detesto dar razão pro Arnaldo. Mas eu tenho que dar. Quando ele aquele time pensado, idealizado pela direção, jogou uma vez junto, duas, cara. Sim. Você entende? Então, é diferente do Corinthians. Não dá. O São Paulo vai ser, de fato, um bom ano se ele, chegar longe na Libertadores e sair lá do 10º lugar, da zona do rebaixamento, chegar em 6º, em 7º, entendeu? Fazer um campeonato de recuperação. É isso que dá para cobrar, né? Agora, a gente espera que a dívida diminua mais. E esse pode ser um processo aqui. Eu tenho estudado finanças, que é um programa que a gente faz lá em outro CNPJ. Então, para não abrir lá e falar besteira das pessoas que são especialistas em economia, finanças de clube, eu tenho estudado isso. Isso acontece na nossa vida, né? Você está lá na pegada do cartão de crédito, né? Pá, e chega uma hora você fala, para. Pega o cartão, esconde, guarda, não gasta mais. Só que é o seguinte, você tem mais 4, 5 meses que a conta vai vir ainda, vai demorar para baixar. E aí você fala, mas você está em contenção de gasto, sua despesa subiu? Às vezes sobe, sobe e começa a baixar. O que se espera é que o São Paulo esteja nesse momento de começar a baixar, né? Agora, vender um jogador por 6 milhões de euros é inaceitável. Não dá. Vou trazer aqui uma matéria do GE.com falando sobre possíveis reforços no São Paulo. E os reforços? São Paulo tenta buscar pedidos de Crespo, mas esbarra em questão financeira. Treinador quer contratação de um lateral, um atacante e, se possível, um zagueiro. O técnico Hernan Crespo indicou alguns jogadores para o São Paulo preencher as lacunas em seu elenco. A prioridade é lateral, depois um atacante que atue ali pelos lados e, por fim, quem sabe um zagueiro. Ciente das necessidades apontadas pela diretoria, Crespo então apresentou uma lista de jogadores que ele gostaria de contar. São atletas de confiança do treinador e que, na visão dele, poderia ajudar muito no São Paulo no restante da temporada. O tricolor passou a fazer contatos, tentar abrir negociações com esses jogadores, mas vem encontrando muitas dificuldades. O principal entrave é a parte financeira. O São Paulo, neste momento, não se vê em condições de arcar com valores de multas contratuais. Precisa, portanto, contratar por empréstimo ou conseguir um acordo pela liberação de alguns desses atletas que interessam à comissão técnica. Um modelo de negócio perfeito foi a contratação do Juan de Nema, né? O centroavante que estava sem espaço no Cruzeiro e com o contrato perto do fim, e aí o São Paulo conseguiu negociar essa questão do empréstimo e conseguiu a liberação de graça, que foi o primeiro reforço para esse segundo semestre. O São Paulo tenta encontrar esses modelos parecidos como esse, mas não tem sido nada fácil. Enquanto isso, o tricolor tem recebido ofertas de jogadores de diversos empresários, mas dito que, ao menos neste momento, vai priorizar a contratação de quem interessa à comissão técnica. Está nítido e claro que Crespo precisa de reforços para tentar fazer com que esse time cresça, ou seja, depende da diretoria ter competência e conseguir trazer alguns jogadores. Situação financeira delicada, mas vão ter que se virar nos 30. Enfim, essa é uma matéria aí do GE. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!